Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar de volta para nós termos mais uma aula. Sou a professora Deli e hoje teremos uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula hoje vai tratar um tema muito divertido, pelo que vocês observam aqui, ó, piadas e anedotas, ok? E o que é piada, o que é anedota? Para iniciar, eu vou contar uma para vocês, para a gente poder depois falar sobre as características e como é organizada esse gênero textual, tá bom? Preste atenção nessa piada que eu vou contar para vocês, ok? Vamos lá. Desesperado, o chefe olha para o relógio, já não acreditando que um funcionário chegaria a tempo de fornecer uma informação importantíssima para uma reunião. Liga para o cara, então diz o seguinte: alô, atende uma voz de uma criança quase sussurrando. Alô, seu país está? Perguntou o chefe. Tá, ainda sussurrando. Posso falar com ele? Não, disse a criança. Meio sem graça, o chefe que tenta falar com outro adulto, né? Então ele pergunta: e a sua mãe está aí? Tá. Ela pode falar comigo? Não, ela está ocupada. Tem mais alguém aí? Tem. Quem então? O polícia. Um pouco surpreso, o chefe continua. O que ele está fazendo aí? Ele está conversando com o meu papai e a mamãe e o bombeiro. Ouvindo um grande barulho do outro lado da linha, o chefe perguntou assustado: que barulho é esse? É o helicóptero. Um helicóptero? É, ele trouxe uma equipe de busca. Minha nossa, o que está acontecendo aí? Perguntou o chefe já desesperado. E a voz sussurra ainda com um risinho acompanhando. Eles estão me procurando. Vocês entenderam? O funcionário havia se atrasado, né, porque estava procurando o filho. Toda piada, quando é contada uma anedota, nós temos que prestar bem atenção, porque se ela for contada 2 vezes, já perde a graça. Então, é um tipo de texto que a gente tem que ter muita atenção ao ouvir. Muitas vezes eu sou eu não entendo. Eu fico tentando procurar o sentido de algumas coisas, tá? Então, agora a gente vai acompanhar no slide para entender um pouco mais sobre esse gênero textual, tão importante também no nosso dia a dia e bastante usado, né? Vamos lá? Para a telinha. Piada ou anedota. A piada ou anedota é um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem um autor. Trata-se de um texto narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo e espaço. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos mais adiante. Então, durante a aula, vamos ver, pessoal, alguns exemplos de piada, tá? E para nós continuarmos, eu vou explicar agora as características desses gêneros aí. E vocês vão acompanhar de novo aí no slide, para a gente entender um pouco mais. Vamos lá. As principais características das piadas ou anedotas são narração relativamente curta, enredo simples, textos populares, são textos populares, né? Servem para descontrair, autoria desconhecida, como eu falei antes, né? Ambiente informal, a gente não pode chegar no ambiente que eu trabalho falando uma piada, dependendo do ambiente que eu estou, né? Uma linguagem simples e coloquial, uma linguagem do dia a dia, humor e ambiguidade, sarcasmo e ironia, presença de discurso direto e situações cotidianas. Elas são usadas, ok? Essas são as características da piada. Tipos de anedota, vamos lá ver esses tipos aí. Há diversos tipos de anedotas, sendo que muitas delas utilizam personagens caricaturados. Por exemplo, a famosa piada de português, piada de louras, piadas de sogra, dentre outras. Em todos esses exemplos, esses personagens são destituídos de inteligência. Então, olha só, voltando aqui comigo. Preste bem atenção.
Piadas desse tipo que eu falo de sogra, loura, a gente tem que ter cuidado, né? Porque a piada, embora seja um texto que tem o intuito de nos fazer rir, nos divertir, também, é claro, a gente precisa também respeitar. A gente tem que ter cuidado onde a gente vai contar, para quem nós vamos contar, para não desrespeitar aqueles que estão ouvindo, tá? Muito cuidado com isso. Vamos lá, voltando aí para o texto para a gente ver alguns exemplos. Além disso, elas podem utilizar uma linguagem mais rude, ó, com palavras de baixo calão, por exemplo, as chamadas piadas sujas. Okay? Esses tipos de gênero textual também pode ser ofensivo e utilizar temas preconceituosos e racistas. Por exemplo, preferência sexual, preconceito racial, social, cultural, linguístico, religioso, dentre outros. Então, olha só esses exemplos aí. O cuidado que a gente tem que ter ao escolher os tipos de piadas e para quem a gente vai contar, para não ser preconceituoso, a gente cometer algum tipo de desrespeito com alguém, tá bom? Se atentem nisso. Vamos lá, continuando aí para a gente ver alguns exemplos. Informação importante, ó. Cartoon e Achard. Os cartoons e chards são gêneros jornalísticos que podem estar associados às anedotas. Na maioria das vezes, eles têm o objetivo de levar o público leitor ao riso, utilizando temas da atualidade. Então, olha só o exemplo aí, ó. Tá olhando o quê, mano? Avião? Não, o preço do combustível. Olha só as expressões dele. Ok? A outra, ó. O coronavírus também está te deixando em pânico? A mulher pergunta para a outra. Não, o dólar, a gasolina, o gás, a violência, os impostos. Olha só a reação das duas. Preço do tomate nas alturas. Olha só, as duas foram para a feira e uma comprou tomate. Olha o que ela respondeu. Tô me achando a cara da riqueza, porque ela comprou tomate. Tá? Olha outro exemplo aí, ó, da escola. Se eu digo fui bonita, é passado. Se eu digo sou bonita, o que é, Joãozinho? É mentira. Falando com a professora. Olha outro exemplo aí. Certo dia, na aula de inglês, Joãozinho vem até o quadro e formule uma frase com a palavra window. A professora está lá, passou o tempo, depois, Joãozinho, já estou, window. Formou a frase que ela pediu, né? Ó, esta relação está acabando comigo. Observe a imagem aí, ó. Tem tudo a ver com a escola, né? Vocês que adoram apontar lápis toda hora. Tá vendo o lápis reclamando? Próximo aí, ó. Nossa, Joãozinho, como suas notas estão baixas. É para combinar com o seu salário, professora. Olha o que ele responde para a professora. Temos essa aí, ó. Depois de muitos anos morando juntos, a mulher fala pro homem, ó. Amor, a gente bem que podia casar, né? Aí ele responde, ó. Sei não, viu? Quem é que vai querer a gente? Olha a cara dele. Então, vocês observaram quantas piadas a gente pode ter em tipos de texto, usando imagens também como cartoon e Achard, muito usado no meio jornalístico também, nos jornais. Tá? E às vezes isso é usado em temas atuais, como teve uma que falou sobre o coronavírus, tem muitos que falam sobre até personalidades famosas. Tá? Então a gente só precisa ter o cuidado para não contar e não usar em ambientes que não sejam adequados. Principalmente, que foi falado aí no slide, sobre a linguagem. Por exemplo, as famosas piadas sujas, como foi colocado aí, com baixo calão, desrespeitando, ou inadequadas, que são desrespeitosas àqueles que estão ouvindo, como eu falei, tá? Para divertir um pouco mais a aula, eu vou contar mais piada. Eu vou pegar uma aqui da minha caixinha de piadas, tá bom? Primeira piada. Lembra, olha só um detalhe. Um nome que é bastante usado, não sei se vocês observaram, o Joãozinho, né? Joãozinho, nossa, como o Joãozinho é usado em piada. E é exatamente sobre ele que eu vou contar uma piada agora, preste atenção. Professora, fala o seguinte, o que você vai ser quando crescer? O Joãozinho responde, um adulto.
Depois que eu vi essa piada, eu não pergunto mais assim para meus alunos. Eu pergunto o que ele quer ser, qual é a profissão que ele quer exercer quando for adulto. Que aí eles não me pegam, entendeu? Próxima, vamos lá. Um carteiro chegou à casa da dona Filó para entregar uma carta e viu uma placa dizendo assim, ó, cuidado com o papagaio. Aí o que ele pensou, o carteiro? Ah, só pode ser gozação. Quem é que vai ter medo de um papagaio? Então o carteiro entrou no quintal para deixar a carta. E foi aí que o papagaio gritou, pega Rex, pega Rex. Entenderam? Tá chamando cachorro para morder o carteiro. Ah, essa aqui prestem bem atenção, vamos lá. Piada, para a gente entender, a gente tem que prestar bem atenção. Fica atento aí, tá bom? Vamos lá. A professora pergunta para o Pedro. Diga 3 partes do corpo com a letra Z. Ele respondeu, zoios, ouvidos, orelha. Aí a professora fala, adivinha a sua nota? Também começa com Z. Ele responde, ó, ah, então deve ser 8. Gostaram dessa? Vou pegar mais uma aqui na minha caixinha, tá bom? Vamos lá. Mãe, por que o papai é careca? É que seu pai é muito inteligente, ele precisa pensar bastante. E por que a senhora tem tanto cabelo? Menino, faz silêncio. Come tua comida. Entendeu? Tem também algumas formas de nós contarmos piada dessa forma aqui, preste atenção. Qual é a diferença entre o rico e o pobre? O rico pega o carro e sai. O pobre sai e o carro pega. Qual a diferença entre o dia e a noite? Vocês sabem? À tarde. Tem uma anedota intitulada, né? O título dela é Pai e Filho. Preste atenção. De manhã, o pai bate na porta do quarto do filho e diz o seguinte, acorda, meu filho, acorda que está na hora de você ir para o colégio. Lá de dentro, estremunhado, o filho respondeu, pai, hoje eu não vou ao colégio e não vou por 3 razões. Primeiro, porque eu estou morto de sono. Segundo, porque eu detesto aquele colégio. E terceiro, porque eu não aguento mais aqueles meninos. E o pai respondeu lá fora, você tem que ir e tem que ir exatamente por 3 razões. Primeiro, porque você tem o dever a cumprir. Segundo, porque você já tem 45 anos. E terceiro, porque você é o diretor do colégio. Entendeu essa? Essa eu gostei, ó. Eu vou contar essa, mas essa é para vocês refletirem. Preste atenção, tá? A canoa. Em um largo rio de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro no rio. Em uma das viagens, ia um advogado e uma professora. Quem gosta de falar muito, né, o advogado perguntou ao barqueiro o seguinte, ó, companheiro, você entende de leis? Não, respondeu o barqueiro. E o advogado, compadecido, falou, é pena, você perdeu metade da vida. A professora, muito social, ela entra na conversa. Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, respondeu o barqueiro. Que pena, quando se compadeceu a mestra. Você perdeu a metade da sua vida. Nisso, chega uma onda bastante forte e vira o barco. O barqueiro, preocupado, perguntou assim, ó, vocês sabem nadar? Não, responderam eles rapidamente. Então é uma pena. Concluiu o barqueiro. Vocês perderam toda a vida. Então, não há saber maior ou saber menor. Há saberes diferentes. Sabe quem falou isso? Paulo Freire. Então, é importante, muito importante a leitura, né? O que a gente sempre está falando nas escolas, nós como professores falamos a vocês, a importância de nós lermos, conhecermos as coisas. Mas isso não significa que o teu conhecimento, como o barqueiro falou aqui, né? Não é importante sobre você saber coisas do dia a dia. Todo conhecimento é importante. Não importa
onde você esteja, tá? Lembrando sempre, só temos que respeitar. Eu vou usar agora, daqui do meu quadro, algumas piadas. Não vou usar mais na minha caixinha, não. Ok? Se eu estivesse na escola, eu ia pedir para você escolher o número. Mas dessa vez eu vou escolher aqui, tá bom? Vou escolher o número 6. Vamos ler a piada no número 6. Esse aqui, ó. Diz o seguinte, é da professora e o aluno de novo. E o Joãozinho tá na piada, tá? Preste atenção. No final da aula, a professora pede: Joãozinho, amanhã me traga 3 frases. Tá bom, ô professora? Chegando em casa, Joãozinho pede para a mãe, ó, mãe, fala uma frase. E a mãe, que estava brigando lá com o irmão do Joãozinho, respondeu, ó, cala a boca. Então ele anotou no papel. Algum tempo depois, ele liga a TV e está passando o filme do Batman, né? Batman, Batman, Batman. E ele anotou lá no papel. Então ele disse para a irmã assim, ó, fala uma frase. Aí ela respondeu cantando uma música famosa, ó, vou de táxi, você sabe. E ele anotou no papel, vou de táxi, você sabe. No outro dia, a professora então perguntou, Joãozinho, você trouxe as 3 frases que eu lhe pedi? Ele respondeu, cala a boca. Quem você está pensando que é, Joãozinho? Perguntou a professora bem nervosa. E ele respondeu, Batman, Batman, Batman. Irritada, a professora grita, Joãozinho, vou te levar para a diretoria. E ele disse assim, vou de táxi, você sabe. Imagina a confusão, né? Vou pegar mais uma, tá bom? Preste atenção, vocês contarem aí para os amigos de vocês. Eu escolhi a 6, eu vou pegar o 12, ó. 6 mais 6 é 12. Então, passar para a próxima. Essa tem até uma imagem, ó. Tá vendo? Que ajuda a gente a entender um pouco a piada. Vamos lá. Joãozinho foi à escola. Sua professora disse, de novo da escola, né? Lá a professora disse assim ao Joãozinho, ó, Joãozinho, fale uma palavra com C. Joãozinho pensou e respondeu, vassoura. Mas onde está o C? Perguntou a professora. No cabo, professora. Cabo começa com C, né? Então ele não estava errado. E essa é a piada. Tá? Então, gente, por hoje é só. E lembre de acessar a plataforma Eduque, para vocês terem acesso a essas aulas e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.